Olá, amores, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre um básico acerca do período composto. Primeiro vamos dar uma relembrada naqueles termos mais fundamentais da sintaxe, que é frase, oração e período. O que é uma frase? Frase é uma ou mais palavras que elas fornecem algum sentido para quem lê ou para quem a ouve. Por exemplo, podemos ter frases com apenas uma palavra ou podemos ter frases com muitas palavras, com vários verbos, né? Então, por exemplo, quando tu bate o teu dedinho, aquele pequenininho do pé, o mindinho do pé, em uma mesa, o que é que tu diz? Sem palavrão. Embora os palavrões também constituam as tais frases contexto, que elas servem para uma certa situação, né? Aí tu fala, ai, ui, essas pequenas palavras que são interjeições, elas são frases, né? Porque elas transmitem alguma coisa para quem ouve ou para quem lê, né? Aí as frases mais elaboradas, elas possuem um verbo. Então, quando uma frase possui um verbo, ela também é chamada de oração. E quando a gente tem vários verbos, um longe do outro, claro, nós temos várias orações em um período. O que é o período em termos de gramática? Período é um enunciado, ou seja, aquilo que tu fala. Que tu fala e tu termina no ponto final. Aí tu acabou com o teu período. Nós temos dois tipos de períodos. O período simples, que ele é composto por apenas uma oração, ou seja, uma frase com verbo. Por exemplo, chove lá fora. Esse é um período simples, porque possui uma única oração, já que há apenas um único verbo. Agora, se eu falar assim, ó, chove lá fora porque fez muito calor ontem. Nós temos um período composto. Por que um período composto? Porque nós temos duas orações, nós temos mais de uma oração. Ó, chove lá fora, primeira oração, ou seja, uma frase estruturada em torno de um verbo, e aí depois vem outra. Porque ontem fez muito calor. Então a gente tem uma outra oração, ou seja, uma outra frase estruturada em torno de um verbo. Então esse período ele é composto. E os períodos compostos, eles se organizam de três formas. A maioria dos professores de português só fala que o período composto ele pode ser organizado de duas formas, que é a coordenação e a subordinação. Mas não, nós utilizamos muito uma terceira forma, que é a justaposição, que eu vou explicar o que é. Primeiramente, vamos entender o que é um período composto por coordenação. O que é coordenação? Antes de tudo, em termos de gramática, a coordenação é o quê? É quando duas palavras ou duas estruturas maiores da língua, elas têm o quê? A mesma importância dentro de um texto, dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de um período. Por exemplo, gosto de X e de pizza. Essas duas palavrinhas aí, ó, X e pizza. Essas duas palavras, elas estão coordenadas. Elas estão em coordenação. Por quê? Porque elas têm a mesma função. Ó, gosto de X e pizza. X e pizza aí, elas têm a mesma função, que é qual? Completar o sentido do verbo gostar. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu gosto de duas coisas neste caso, X e pizza. Então, X e pizza são dois substantivos em coordenação. Ou seja, são os objetos indiretos desse verbo gostar. Tranquilo? Então, o período composto ele pode se organizar por coordenação. Por quê? Porque as duas
orações, duas ou mais orações que elas estejam ali juntas, elas têm o quê? Autonomia. Ou seja, elas podem vir sozinhas, sem que uma faça uma parte da outra, sem que uma complete assim, algo da outra em termos de sintaxe, ou seja, em termos de função na palavra. Vamos ver aqui, ó. Tem uma frase bem famosa, é do imperador Júlio César, que quando ele cruzou as margens do rio Rubicão, ele falou... não, essa é outra. Essa é uma frase latina que é bem famosa, que é a alea iacta est, que é a sorte está lançada. Não, que o Júlio César, quando ele conquistou Roma e ele assim, né, acabou com todos os seus opositores, ele chegou e bem cheio de si, ele falou. Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar já a nossa versão em português. Vim, vi. Vou colocar até sem a conjunção. Venci. Ó, vim, vi, venci. Tá vendo isso aqui? Aqui a gente tem quantas orações? É só contar quantos verbos tem. 1, 2, 3. São 3 verbos. Então aqui a gente tem 3 orações. Alguma delas completa o sentido da outra? Não. Cada uma delas tem autonomia, ou seja, cada uma delas pode vir sozinha e elas sim, só elas sozinhas, elas podem pedir os seus complementos, né, ou seus termos acessórios. Então aqui, ó, vim, vi, venci. Esse período composto, porque nós temos 3 orações, ele está organizado por coordenação. Então a coordenação, ela é o quê? Ela é uma parte da sintaxe que estabelece as palavras com a mesma importância, com seu mesmo grau de importância, com a sua independência sintática. Porque nenhuma dessas frases aqui vai completar o sentido da outra. Nenhuma delas vai ser algo muito importante para a outra, tampouco algo acessório para a outra. Então essas 3 aqui estão em coordenação. Agora, por exemplo, se eu escrever, vamos pegar uma dessas orações aqui, vamos completá-la. Vi. Calma aí, não vamos colocar uma adverbial. Vamos colocar uma substantiva. Vi que... Ó, vi que a chuva estava forte. Aqui a gente tem o quê? 2 orações. Por quê, senhor? Quantos verbos a gente tem aqui? Ó? Vamos analisar juntinho. Ó. Vi que a chuva estava forte. Nós temos 2 verbos, o vi e o estava. Portanto, a gente tem 2 orações. Quem é a primeira? Simplesmente o verbo vi. E a outra, a chuva estava forte. Então, a gente tem 2 orações ali. Só que entre elas, não é a mesma relação que tem aqui em cima. Aqui em cima, cada uma delas é independente uma da outra. Aqui não. Aqui elas têm um vínculo muito mais próximo, muito mais visceral, ou seja, muito mais profundo. Porque se tu tirar essa segunda aqui, essa aqui vai ficar capenguinha, coitada. Ó, vi. E se tu deixar só a outra, ó, que a chuva estava forte, também vai faltar alguma coisa, né? Que a chuva estava forte, tá? Mas como assim que a chuva estava forte? O que aconteceu? Então essas 2 aqui, essa segunda oração aqui, ela tá presente, por quê? Porque ela está completando o que falta a primeira. Ou seja, entre essas 2 não há uma independência sintática como há aqui. Aqui, essa segunda oração,
ela veio para ser somente uma parte dessa primeira. Ou seja, ela meio assim que perde aquele seu poder de oração e ela se subordina. Ou seja, ela vira um empregado, vira um vassalo dessa outra aqui. Essa aqui manda e essa aqui vem aqui. Opa, tu tá faltando alguma coisa para ti, então eu me submeto a ser o teu complemento. Então, entre essas duas orações aqui, nós temos uma relação chamada de subordinação. Então, a subordinação ela é o quê? Quando uma das orações ela serve para ser um termo importante para a outra, ou também até para ser um termo acessório para a outra. Ou seja, ela perde aquela autonomia de frase e ela se torna uma parte da outra. E a oração que pede uma outra, ela é a oração principal, e essa daqui que vem para completar a principal, ela é chamada de subordinada, né? Que tem aquele rol de orações subordinadas que é o terror da galera, mas é super de boa, super tranquilo. E a outra forma de organizarmos as frases é assim. Vamos criar uma frase aqui, ó. Faz 3 anos o... Aqui a gente vai ter que ver uma diferençazinha entre essa e essa, né? Só tem uma diferença em termos de elo, em termos de conexão. Porque aqui, ó, nessa frase aqui, na que ela é subordinada, vi que a chuva estava forte. Temos as duas orações, ó, vi, a chuva estava forte. Qual é a palavra que estabelece o elo entre essas duas orações? É o que? O que é a conjunção? Conjunção é tudo aquilo que liga, tudo aquilo que estabelece ligação entre palavras ou entre orações. Só que nessa terceira frase aqui, ó, faz 3 anos o casamento deles assustou a sociedade. Aqui a gente não tem conjunção, ou seja, não tem o elo entre essas duas orações, mas nós temos duas orações aqui. Essa primeira faz 3 anos e a outra, o casamento deles assustou a sociedade. Não tem uma conjunção que una as duas, mas parece que elas foram jogadas uma do lado da outra, ou seja, elas estão justapostas, ou seja, uma é vizinha da outra, mas sem o elo, sem a ligação. Então, a terceira forma de tu organizar um período composto é a justaposição. A justaposição é, portanto, a ligação de duas orações sem o estabelecimento de uma conjunção entre elas. Tranquilo? Eu farei outro vídeo sobre as orações justapostas, porque elas são muito pouco trabalhadas em termos de gramática.